E vamos para mais um bloco. Nesse bloco, vamos falar sobre o tema morte, que é um tema muito cobrado nessas provas objetivas de delegado. Então, vamos começar primeiro trabalhando o que seria a morte para o direito civil. A morte, ela é um fato jurídico, obviamente, e ela é um fato jurídico oriundo da natureza. Quando eu tenho um fato jurídico oriundo da natureza, eu chamo ele de fato jurídico em sentido estrito. Então, um terremoto, um furacão, o nascimento, a morte, a aquisição da maioridade, são eventos decorrentes da natureza. Então, eu chamo a esses fatos de fatos jurídicos. Como eles não provêm de uma conduta humana, eles provêm de algo da natureza, nós chamaremos de fato jurídico em sentido estrito. Então, a morte, ela marca para a gente, como fato jurídico em sentido estrito, que é o fim da personalidade. Vocês aprenderam comigo nos blocos passados que a personalidade, ela vai ter um duplo sentido. Ela vai ser vista tanto quanto personalidade jurídica, quanto como direitos da personalidade. Nós vimos isso. Personalidade jurídica está no capítulo 1. Direitos da personalidade está no capítulo 2 do livro das pessoas, no título das pessoas naturais. Pois bem, com a morte, o sujeito deixa de ter aquela aptidão para se tornar titular de bens e direitos. Tanto é que com a morte acontece aquela ficção jurídica que no direito civil a gente chama de princípio da Saizine, ou seja, todos os bens que são titularizados pelo sujeito que acabou de falecer, pelo de cujus, eles serão automaticamente transmitidos para os seus herdeiros. Regra que está contida no 1784, 1784, que é o primeiro artigo lá do direito sucessório. Então, com a morte, extingue-se a personalidade. Tanto isso é verdade que todos os bens de cujos serão automaticamente transmitidos para os seus herdeiros. Afinal de contas, não é possível nós termos um patrimônio sem um sujeito que venha a ser o seu titular. Perfeito? Joia, Bruno. Mas eu sempre tenho aquela dúvida. Quanto à personalidade jurídica, eu entendi. Extingue, os bens titularizados transferem, ok. Agora, Bruno, como é que fica a questão dos direitos da personalidade? Pois bem, a gente precisa abrir aqui um parênteses para falar da morte e os direitos da personalidade. Por quê? Porque nós temos dois artigos no Código Civil, o artigo 12, no seu parágrafo único, e o artigo 20, no seu parágrafo único, que vão dizer que os herdeiros, pessoas próximas ao morto, poderão buscar a proteção dos direitos da personalidade quando houver uma ofensa, uma lesão dirigida ao de cujus, dirigida àquela pessoa que veio a falecer. Então vamos dar um exemplo rápido. O meu avô morreu, eu sou neto. Alguém vai e dirige uma agressão indevida, injusta, incabível, mentirosa contra meu avô. Eu posso defender a honra do meu avô que falecido está? Isso aqui gera um quiprocó danado. Por quê, gente? Porque, em tese, o meu avô não sentiu aquela ofensa. Ele está morto, enterrado. Ele não sofre com aquela ofensa. Perfeito? Perfeito. Mas e aí? E aí, prestem muita atenção, que se eu tenho uma agressão indevida ao morto e ele não sente nada, quem sente por via reflexa, por ricochete, é o parente que ficou vivo. Então a ofensa ela é dirigida ao morto, mas atinge via reflexa quem está vivo, os parentes vivos.
Por que eu lhes digo isso? Porque por muito tempo a doutrina disse que haveria uma tutela pós-mortem dos direitos da personalidade. Mas hoje, a doutrina esmagadora nos diz que o artigo 12, parágrafo único, e o artigo 20, parágrafo único, ao autorizarem a legitimidade dos parentes que permaneceram vivos de buscar tutela, de buscar proteção, quando ofensas são dirigidas ao morto, o que o nosso código fez é estender a legitimidade via reflexa para os parentes que ficaram vivos. Então, se cair na prova, na sua prova de domingo, na sua prova objetiva, que, preste atenção, morto é titular de direitos da personalidade, isso hoje está errado. O morto está morto. Ele não é mais titular de direito, nem patrimonial, nem existencial. Ok? Então, se cair na sua prova, você vai dizer que, na verdade, o que esses dois artigos que eu coloquei na tela, eles estão tutelando, eles buscam tutelar, é o quê? Muito bem. É a dignidade do parente que permaneceu vivo. É ou são os direitos da personalidade dos parentes que permaneceram vivos e que, diante de uma agressão injusta ao morto, podem sim se sentirem ofendidos. Então, aqui há uma tutela pós-mortem, sim, uma tutela, mas que não é uma tutela do morto, é uma tutela do parente vivo, ascendente, descendente, cônjuge, nessa legitimidade mais ampla do 12, parágrafo único, e mais restrita do 20, parágrafo único. Então, morto não é titular de direitos da personalidade, em que pese a lei consagrar a legitimidade ativa para que, prestem atenção, parentes que permaneceram vivos possam buscar proteção, tutela contra lesões injustas dirigidas contra mortos. Fechou? Então fiquem atentos quanto a esse ponto. Quando eu falo ainda em morte, é possível que na prova de vocês venha algo relacionado às modalidades de morte. Por quê? Nós temos no Brasil a morte real e a morte presumida, que são classificações importantes para a nossa matéria, para o direito civil. Quando eu falo em morte real, eu digo sobre aquela situação em que haverá um cadáver. Está lá um corpo estendido no chão. Nós temos um morto, nós temos um cadáver. E sobre esse cadáver haverá um atestado médico, como vocês aprendem na aula da Luciana Gazola, de Medicina Legal. Um médico vai atestar, constatar a morte do sujeito, declinando, designando as possíveis causas, e depois, com base nesse atestado médico, a família comparecerá ao registro civil das pessoas naturais para, nos termos do artigo 9º do Código Civil, registrar a morte, ok? Esta morte só poderá ser atestada quando, nos termos do artigo 3º da 9434 de 97, houver a morte encefálica. Esse é o marco legal da morte no Brasil. Morte encefálica, 9434, para quem não se recorda, é a lei de transplante de órgãos e tecidos humanos. Então, essa lei diz que só poderá haver a retirada de órgãos e tecidos humanos após 2 médicos atestarem a ocorrência da morte encefálica, que, como visto na aula de medicina legal, ocorre quando há paralisação das atividades do tronco encefálico, que é um órgão do sistema nervoso que está aqui, ó, na base, na nuca, aqui, ó, na base do cérebro. Então não pode confundir morte cerebral com morte encefálica. Morte encefálica é o marco legal da morte real no Brasil. Fechou? Mole. Agora, o mais importante para uma prova de delegado, como é que você vai fazer, é a morte presumida. Por quê? Como o nome já indicia, na morte presumida, eu não tenho cadáver. Na verdade, na morte presumida,
nós temos uma situação de desaparecimento. O sujeito sumiu, desapareceu. Há uma desconfiança, há indícios de que aquele sujeito possa ter morrido. Não há certeza. A morte aqui é incerta. Por isso o nome morte presumida. Perfeito? Então, quando eu tenho essa morte presumida, ela é importante para a sua prova da Polícia Civil, porque normalmente vai ser instaurado um inquérito na Polícia Civil para apurar esse desaparecimento, para averiguar se o sujeito morreu ou não morreu. Perfeito? Então, há milhares de inquéritos pelo Brasil na Polícia Civil apurando desaparecimentos. Mas é claro, há desaparecimentos e desaparecimentos. O que eu quero dizer com isso? Que há situações em que nós sabemos as circunstâncias em que se deram o desaparecimento. Ou seja, o desaparecimento se deu numa situação conhecida. A pessoa estava num avião e o avião caiu em alto mar e nunca foi encontrado. A pessoa estava num prédio, esse prédio desabou, já acabaram as buscas e o corpo dela não foi encontrado. Ela estava numa residência, numa encosta, veio uma tempestade, jogou aquela encosta abaixo e, infelizmente, o corpo daquela pessoa nunca foi encontrado. Ok? Estourou uma barragem de minério e o corpo da pessoa nunca foi encontrado. Então, nessas situações que eu descrevi, a gente tinha certeza que a pessoa lá estava quando aconteceu aquele crime, aquele acidente, trate como quiser. Perfeito? Agora, há outras situações nas quais nós não temos a menor notícia do desaparecimento. Não se sabe o paradeiro daquela pessoa. Ninguém tem a menor ideia do que aconteceu com ela. Então, uma coisa é desaparecer numa situação conhecida. Outra coisa é desaparecer numa situação completamente estranha, completamente atípica, completamente desconhecida. E o Código Civil, valendo-se deste modelo, ele criou 2 tipos de morte presumida. Então, anote, a morte presumida terá 2 espécies. A morte presumida poderá se dar sem necessidade de declaração de ausência, nas hipóteses trabalhadas no artigo 7º do Código Civil. O artigo 7º trabalha exatamente esses casos que eu acabei de narrar, do avião que caiu em alto mar, do prédio que desabou, da encosta, do rompimento de uma barragem, de um incêndio, de um naufrágio. A gente sabe que a pessoa estava naquela situação em que havia risco para sua vida. Então, quando a pessoa desaparece numa situação de risco para a sua vida, numa situação real de risco de morte, eu não vou precisar do longo e demorado procedimento da ausência. Nós vamos direto para uma declaração de morte presumida pelo juiz, sem a necessidade de que falemos no procedimento longo da ausência. Então, isso aconteceu já diversas vezes no Brasil. Talvez o caso mais famoso de morte presumida sem declaração de ausência é o da Elisa Samúdio, aquela mulher que foi sequestrada pelo goleiro Bruno, pelo Macarrão e por um ex-policial civil aqui onde eu gravo, em Minas Gerais. Lembram do caso do goleiro Bruno? Pois é, ela desapareceu, o corpo da Elisa Samúdio nunca foi encontrado. Nunca. Desapareceram com o corpo dela. Mas a gente sabe que ela foi sequestrada, que os criminosos foram a júri, foram julgados, ou seja, nós sabemos
que houve um crime e que esse crime produziu o desaparecimento dela. Então a família da Elisa Samúdio pôde requerer, junto ao Poder Judiciário Mineiro, a declaração de sua morte presumida sem ausência, sem procedimento de ausência, no caso do artigo 7º. Então o artigo 7º vai trazer, pode ser declarada a ausência, pode ser declarada a morte presumida sem que se fale em ausência, sem ausência, nos casos em que havia risco para a vida do sujeito e nos casos em que há uma guerra, o sujeito foi feito prisioneiro, desapareceu em campanha, já tem 2 anos que a guerra acabou e aquele camarada não apareceu. Agora o detalhe do parágrafo único do 7º. O juiz só pode declarar esta ausência, nos termos do artigo 7º, quando esgotadas as buscas e averiguações. O seu inquérito amanhã como delegado, ele vai ser uma averiguação. Então, só quando você relatar, colocar fim àquele inquérito, é que o juiz, em tese, poderá declarar essa morte presumida nos termos do parágrafo único do artigo 7º do Código Civil. Beleza? Agora, a segunda modalidade de morte presumida, que traz maiores desafios para a gente, especialmente pensando na sua prova objetiva, é a morte presumida, onde haverá a declaração de ausência. Então fica atento na preposição, porque ela muda tudo numa prova objetiva, hein? Com e sem. Quando eu falo de uma morte presumida com declaração de ausência, eu vou trabalhar essa hipótese quando alguém desaparecer de seu domicílio sem deixar notícias, sem deixar representante constituído. Então gravem, ausente será aquele que desaparece sem deixar notícias, sem deixar representante constituído. Repetindo, ausente será aquele sujeito que desaparece sem deixar notícias, sem deixar um representante constituído. Ou seja, ele desapareceu e ninguém sabe onde ele se encontra. Então é importante nós estudarmos esse instituto da parte geral do Código Civil, que está presente no seu edital de delegado e que está lá no artigo 22 a 39 do Código Civil. Então, o primeiro ponto é você entender a finalidade desse instituto, como a gente trabalhou lá no primeiro bloco. Para que existe o procedimento de ausência? Não é para transmitir bens, não. A finalidade não é transmissão de bens, como muitos pensam. Não. A finalidade é protetiva. Então, a ausência, ela visa. A ausência busca trazer proteção para os bens do ausente. Repito, a ausência busca trazer proteção para os bens do ausente. O Código Civil sabe que uma das coisas mais difíceis na nossa vida é acumular patrimônio, não é verdade? Leva tempo, requer disciplina, requer muito esforço, requer muito trabalho para a maioria das pessoas. Acumular patrimônio não é uma coisa fácil, não é uma coisa simples. Então, qual é a lógica do Código Civil? Se alguém desaparece, eu não vou simplesmente sair transmitindo o patrimônio dessa pessoa para os seus herdeiros. Não. Se alguém desaparece, a lógica é simples. Nós vamos, primeiro, proteger os bens dessa pessoa desaparecida, para saber se ela vai reaparecer, para saber o que aconteceu, qual é o seu paradeiro. Então, as regras da ausência, elas buscam, não é transmissão de bens para os herdeiros, não, isso é uma consequência, isso é um segundo momento. A primeira regra é, vamos proteger os bens de quem desapareceu, de quem sumiu. Eu não sei se ele sumiu porque quis, se foi um sumiço, um desaparecimento involuntário. Então, a primeira regra é proteger
os bens do ausente. Quando você vai estudar o 22 a 39, isso começa a ficar muito claro. Ah, isso aqui é para proteger o bem de quem sumiu. Perfeito. Proteção dos bens de quem desapareceu, ok? Então o que nós vamos fazer? Vamos considerar então, para ter um regime protetivo, que o ausente é incapaz? Não, não vamos. O ausente não está no rol do 3º a 5º do Código Civil. Então o ausente, gravem, não é incapaz. Ausência não é causa de incapacidade. Ficou claro? Então o ausente não será considerado incapaz. Então quem vai ser ausente? O artigo 22 vai relembrar aquilo que eu acabei de lhes dizer. Ausente é o sujeito que desapareceu de seu domicílio sem deixar notícias ou sem deixar um representante constituído. Bruno, então se ele deixa, por exemplo, uma procuração para que um amigo possa administrar seus bens, então no primeiro momento ele não vai ser considerado ausente? Perfeito. Se ele deixou uma procuração, num primeiro momento, ele não vai ser considerado ausente, porque ele deixou uma pessoa com a incumbência, com a tarefa de promover, de realizar a administração de seus bens. Perfeito? Bruno, mas e se esse desaparecimento continuar, se perpetuar, como é que fica? Não, aí tudo bem. Aí nós vamos entender que haverá, nesse mandato, uma forma de caducar. Esse mandato vai caducar se passados 3 anos desse desaparecimento. Mas nós vamos estudar isso daqui a pouquinho, quando a gente for falar de quê? Das fases da ausência. Estudar as fases da ausência é muito importante para você aprender este procedimento. Então vamos lá. O primeiro fato que vai desencadear tudo isso que estamos falando é o desaparecimento. O fato de desaparecimento sem deixar notícias ou representante constituído é que vai deflagrar as fases da ausência. Então, esse fato de desaparecimento é a causa para a deflagração do procedimento de ausência. Perfeito? Ótimo. A família procurou, foi à polícia, foi ao IML, foi ao hospital, não encontrou o sujeito. A família poderá fazer o quê? Ingressar naquilo que iremos chamar de primeira fase da ausência. Nesta primeira fase, que está governada pelos artigos 22 a 25 do Código Civil, os familiares solicitarão ao Poder Judiciário a declaração dessa ausência. Ok? E declarada essa ausência, será nomeado um curador, que na verdade é um administrador dos bens deixados pelo ausente. Então, primeira fase da ausência. Os parentes próximos, os familiares, os herdeiros, poderão solicitar ao Poder Judiciário a declaração de ausência, e o juiz, ao declarar a ausência, irá nomear um curador, que nada mais é do que um administrador dos bens deixados pelo ausente. Primeiro detalhe importante, vejam isso. Entre o desaparecimento e a declaração de ausência, não há prazo. Não há prazo. Anote isso. Quanto tempo depois do desaparecimento a família poderá pedir a declaração de ausência? Não há prazo. Então a doutrina fala em um prazo razoável. A lei pode virar de cabeça para baixo o seu código, ela não estabelecerá qual é o prazo entre o desaparecimento e a declaração de ausência. Simplesmente, todo mundo, não há prazo
para isso. Combinado? Show! Já na segunda fase da ausência, que vai ocorrer agora sim tem prazo. Um ano após a primeira fase, então nós vamos chegar na segunda fase da ausência, um ano após a primeira fase, nós vamos ter a chamada sucessão provisória. Olha o nome. Sucessão provisória. Ela está regulamentada dos artigos 26 a 36 do Código Civil. 26 a 36, sucessão provisória. O juiz, atendendo ao requerimento dos herdeiros, vai imiti-los na posse dos bens deixados pelo ausente. Os herdeiros ainda não são proprietários, eles serão meros possuidores. Então o ausente deixou uma fazenda, um sítio, um lote, um apartamento. O que os herdeiros vão ser? Um carro. Os herdeiros serão imitidos na posse desses bens. Se forem herdeiros legítimos, não precisam prestar qualquer tipo de garantia, qualquer tipo de caução. Se os herdeiros não forem legítimos, aí sim a lei estabelecerá um regime protetivo de prestação de caução para garantia da integridade desses bens, está lá do 26 ao 36. Então, um ano após a declaração de ausência, nós vamos chegar à segunda fase, que é a sucessão provisória, regulamentada do 26 ao 36. Um detalhe, até o STJ já falou isso. Se o ausente tiver deixado procurador, um mandatário, a gente não tem a primeira fase, a declaração da ausência. Não temos. O 26 vai falar isso. Se tiver passado 3 anos do desaparecimento, o mandato outorgado caduca. A procuração, como instrumento do mandato, se extingue. E aí os herdeiros já poderão solicitar diretamente a sucessão provisória. Então, se o ausente tiver deixado um procurador, 3 anos depois do desaparecimento, esse mandato caduca e os herdeiros poderão o quê? Ser emitidos na posse dos bens. Então não há que se falar em primeira fase. A gente já chega direto na sucessão provisória, na segunda fase da ausência. Gravem isso. E para finalizar, nós poderemos falar da terceira e última fase da ausência. Prestem atenção. Nessa terceira e última fase, que via de regra vai ocorrer 10 anos após a segunda fase, 10 anos após a segunda fase, nós vamos ter a chamada sucessão definitiva. Então, da sucessão provisória como segunda fase, eu passo à sucessão definitiva como terceira fase. Ela está regulamentada nos artigos 37 a 39 do Código Civil. E o que vai ocorrer nessa sucessão definitiva? Alguns bons efeitos. Primeiro, aqueles herdeiros que eram meros possuidores serão agora proprietários dos bens deixados. Repetindo, os herdeiros que eram meros possuidores passam agora à condição de proprietários dos bens deixados pelo ausente. E por que eles passam a ser proprietários? Porque o 37 tem que ser conjugado com o artigo 6º do Código Civil. Porque o artigo 6º do Código Civil vai dizer que, quanto aos ausentes, a morte presumida se dará quando a lei autorizar a sucessão definitiva. Então, a sucessão definitiva, essa terceira fase que estamos trabalhando, será, prestem atenção, o marco. A sucessão definitiva será o marco da morte presumida. Então, quando é que o ausente será considerado presumidamente morto?
o ausente será considerado presumidamente morto quando a lei autorizar a sucessão definitiva. Então, na declaração de ausência tem morte? Não. Na sucessão provisória tem morte? Não. Na sucessão definitiva tem morte? Sim, isso cai em prova. Então, o ausente só será considerado presumidamente morto nas hipóteses em que a lei autorizar, como dissemos, a sucessão definitiva. Ô Bruno, para acabar, e se o ausente reaparecer? E se ele voltar das trevas, do nada, ele falar, oiê, tô de volta, o que vai acontecer? Galera, o retorno, o reaparecimento do ausente fará com que ele tenha direito aos seus bens. Anota essa frase. Se o ausente retornar, ele terá direito aos seus bens. Afinal, a finalidade da ausência qual é? Proteção dos bens do ausente, claro. Então, se ele retornar, o que ele tem? Os seus bens de volta. Então, se o herdeiro está na posse do bem, ele vai chutar a bunda do herdeiro e falar, me dá que é meu, sai fora, vaza. Entendi. Agora, Bruno, eu tenho uma dúvida, qual? E se o retorno do ausente for aqui, ó, depois da sucessão definitiva? Aí eu peço que vocês fiquem muito atentos ao artigo 39 do Código Civil. Por quê? Porque o 39, ele é disruptivo. Porque o 39 diz, se o ausente voltar mesmo depois da sucessão definitiva, ele terá direito aos bens no estado em que eles se encontrarem. Mesmo depois da sucessão definitiva? Sim. Nossa, mas então ele vai tirar o herdeiro que é proprietário? Vai, a propriedade é meramente resolúvel. Pode ser resolvida. E qual é a condição resolutiva? O regresso, o retorno do ausente. Mas e se o ausente tiver vendido o bem? Desculpa, o ausente não, o herdeiro do ausente tiver vendido o bem, o ausente terá direito ao dinheiro dessa venda. Mas Bruno, e se o ausente voltar e o herdeiro já tiver comprado outro bem com aquele dinheiro? O ausente terá direito ao bem subrogado. Terá direito ao bem subrogado. E se o herdeiro tiver gasto o dinheiro? Aí não tem mais direito. Aí é no estado em que se encontrar. Então fica a dica. Se você herdar o bem de um ausente e está na dúvida se ele vai voltar ou não, gasta o dinheiro, que aí não tem problema nenhum. Então eu peço a vocês que para essa prova objetiva deem uma lida no 22 ao 39 do Código Civil.